Boa noite a todos, tá? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Por mais que não esteja vendo vocês pessoalmente, né, eu sinto muita falta, mas a gente está conversando e eu estou tentando passar algum ensinamento para vocês agora. Pessoal, olha, no primeiro momento eu quero tranquilizar vocês, porque assim, se o orientador de vocês corrigiu o trabalho, já passou por uma revisão gramatical boa, né? Se ele autorizou esse depósito, é porque o trabalho está suficiente para ser aprovado no mínimo. Então, a menos que tenha plágio, vocês não vão ser reprovados, tá? Nunca vi caso de prova que não fosse plágio. Então fiquem tranquilos para a apresentação, tá bom? O único caso que tem mesmo de reprova agora é plágio. Tirando o plágio, vocês estão praticamente aprovados, tá bem? E como que monta a apresentação? Pessoal, a apresentação de vocês ela tem que ser breve, né, objetiva. Não fiquem entrando em assuntos ou temas polêmicos dentro do seu trabalho. Coloquem na apresentação aquilo que vocês têm segurança para afirmar, para dizer, para defender. Se tem algum ponto que é controvertido, se tem algum ponto que é polêmico e que você não quer se posicionar, porque não é objeto do seu trabalho, por exemplo, não fale dele na sua apresentação, tá bom? Se não é objeto do trabalho, não fale dele. Foque no que é essencial para a sua pesquisa. Foque no que é o seu objeto de pesquisa de fato. Tá bem? Então vamos lá. Como montar a apresentação? O que é que deve ter na apresentação? Então vamos lá. A apresentação, pessoal. A primeira coisa que vocês têm que fazer é saudar os membros da banca. Então bom dia para quem é da manhã, boa noite para quem é da noite. Tá bom? Então a primeira coisa é saudar os membros da banca. E como vocês vão fazer? Vocês vão cumprimentar primeiro o orientador, porque é ele que está presidindo a banca. Então, por exemplo, boa noite, professor, né? A titulação que ele tem, mestre, doutor, especialista, o nome dele. Agradeça nesse momento, se for possível, a orientação, agradeça por estar presente. Daí depois você passa para os outros dois membros da banca. Então, depois, boa noite, professor ou professora, mestra ou doutora, e o nome dela. Agradece também por estar lá. Se tiver influenciado na sua pesquisa, auxiliado de algum modo, aproveita agora para agradecer. Esse é o momento, né, que vocês estão finalizando uma etapa muito importante na vida de vocês, então agradecer é sempre bom. Mostra aqui um pouco de humildade, até principalmente porque eu tentei manter, na medida do possível, vocês com professores que tivessem algo a ver com a pesquisa. Então, de certa forma, vocês podem agradecer, por exemplo, pelas aulas que deram, porque como é linhagem afim, tem a ver com o assunto que vocês acabaram pesquisando no final das contas, tá bom? Feita aqui essa primeira parte de saudar e agradecer os membros por estarem ali, vocês vão falar qual que é o título da pesquisa de vocês. Então vocês apresentem o título da pesquisa e em seguida, após a apresentação do título da pesquisa, já tragam a delimitação do tema. Então já digam qual é o tema de vocês de forma delimitada, tá? Então fala o título e a partir disso eu já apresento. Então, o tema da minha pesquisa, né, se voltou para isso. Já traga de forma delimitada qual é o seu tema de pesquisa. Tá bom? É importante trazer essa delimitação para que vocês já evitem qualquer outro tipo de pergunta que fuja do tema de vocês. Fala, olha, o meu objeto é esse, né? Tipo, o meu tema é esse. O que escapar disso não foi objeto da minha pesquisa. Não foi fenômeno estudado. Tá? Então aqui vocês já dão uma blindada. Depois que apresentou o tema delimitado, vocês precisam dizer o porquê vocês escolheram esse tema. Então qual que é a importância? Tá? Não vão dizer, obviamente, eu fiz esse tema porque meu orientador falou, meu orientador mandou. Não, pessoal, aqui digam a importância de se estudar isso. Tá bem? O porquê é importante se debruçar no estudo desse aspecto, desse tema. O que ele tem de relevante. Tá? E não o seu trabalho, mas o tema que você trouxe para ser pesquisado. O que tem de controvérsia, o que tem de novidade, tá? Por que que você decidiu estudar isso e por que que é importante estudar isso dentro do direito. Trouxe o tema delimitado, falou porque escolheu, falou porque esse tema é importante. Vocês vão apresentar o problema de pesquisa de vocês, tá bom? Então eu digo, olha, apresentei aqui o tema, delimitei meu tema, falei que é importante. Dentro disso que é importante, o que é que eu elegi como uma pergunta para ser investigada? Aí apresentem a pesquisa, a pergunta de vocês, tá? A pergunta problema, que é o que vocês colocaram lá na introdução.
Apresentou a pergunta-problema, vocês vão apresentar em seguida os objetivos. Então, o trabalho parte da seguinte pergunta, ou do seguinte problema. Coloquem o problema. Aí, a partir disso, o trabalho tenta investigar e fale qual que é o seu objetivo geral. Tá? Apresente o objetivo geral. Apresentou o que você quer com o trabalho? Apresentou. Passa para a próxima etapa. A próxima etapa é explicar aqui os objetivos específicos, ou seja, qual foi a contribuição de cada capítulo do seu trabalho. Então, no primeiro capítulo, eu objetivei pesquisar isso, isso e isso. No segundo capítulo, o foco da pesquisa foi esse, esse e esse. No terceiro capítulo, né, no último, a pesquisa ela se voltou para isso. Tá bem? Então, explicar os objetivos aqui, dividido, né, respeitando a divisão dos seus capítulos. Feito isso, vocês vão apresentar os resultados que vocês coletaram, né, de cada capítulo e as suas conclusões. Então, o que você conseguiu concluir com a sua pesquisa? Tá bom? É isso. Terminou, trouxe a conclusão, respondeu a sua pergunta-problema, que é muito importante. Responder a pergunta-problema, acabou. Aí, falou a resposta, agradece a atenção deles, então vocês vão falar, entendida por encerrada a minha apresentação, agradeço a oportunidade de falar, agradeço por terem me ouvido e devolvo a palavra para a banca, tá bom? Aí vocês devolvem a palavra para a banca que o orientador recebe para começar os questionamentos, tá bem? É basicamente isso. Pessoal, não queiram fugir disso na apresentação, porque a apresentação é basicamente introdução e conclusão, tá? É isso que vocês têm que trazer. Não é para ficar entrando em aspecto histórico, isso não é importante para a pesquisa. Vocês têm 10 minutos para falar, vocês têm que ser objetivos, não tem que dar pano para manga, não tem que dar corda para se enforcar, tá bom? Fiquem naquilo que vocês estão seguros e que é de fato importante para a pesquisa de vocês. Tá? Fiquem no que é seguro e que é importante para a pesquisa de vocês. Só isso. Tá bem? Dicas gerais, né? Pessoal, vai depois começar a fase da arguição. O que eu tenho de dica para vocês? Pessoal, por favor, na fase de arguição, né, tentem manter uma postura, de certa forma, humilde. Eu digo isso por quê? Porque às vezes o trabalho está muito bom, às vezes o trabalho não suscitou nenhum problema, não tem nenhum erro para apontar. E a gente só quer ver, né, se o aluno fez mesmo o trabalho, ou então a gente só quer coroar essa fase de vocês. E os professores podem fazer perguntas simples, ridículas até, que estão dentro do trabalho de vocês. Então não seja aquele aluno que vai falar assim, bom, como eu disse na página tal, meio querendo esfregar que você falou e que ele não leu. Não façam isso, tá bom? Tem aluno que age dessa forma. Tem aluno que quer falar assim, pelo jeito você não leu meu trabalho e eu vou esfregar que você deveria ter lido, porque se tivesse lido eu não teria feito essa pergunta. Não. Às vezes o professor fez, sabe que você respondeu essa pergunta, sabe onde está essa pergunta, que da onde ele tirou no seu trabalho, mas ele só quis te dar esse presente. Tá? Para finalizar, isso acontece muito. Então não falem, não sejam soberbos na apresentação de vocês. Se ele fez uma pergunta que está no seu trabalho de forma clara, diga, olha professor, a resposta é essa. Né? No meu entender, a minha pesquisa concluiu nesse sentido. E pronto. Tá bem? Não sejam aqui soberbos de falar, dá a entender que o professor não leu a pesquisa, não façam isso. Tá bem? Às vezes ele só quis te dar a pergunta, aí você devolve com grosseria, e devolvendo com grosseria você pode deixar isso consertado. Tá? E responde com calma. Professor, fizeram uma pergunta que não é o meu objeto de pesquisa. Você vai falar assim, olha professor, agradeço pela pergunta, mas ela não foi o foco central da minha pesquisa, entretanto, com os conhecimentos que eu adquiri, né, ao longo do meu trabalho, eu entendo que seja assim, eu entendo que seja assado. Tá? As perguntas, pessoal, não é para dizer certo ou errado. Nós não estamos ali fazendo uma prova com vocês para falar, essa pergunta está errada, essa resposta está incorreta. Não, é para, às vezes, provocar reflexões. Às vezes vocês estão falando de uma coisa e eu, por exemplo, está falando de seletividade no direito penal. Aí eu pego e falo assim, tem alguma ligação com... O que você acha dessa manifestação do Black Lives Matter, por exemplo? Para vocês fazerem uma ligação que existe entre racismo, que acontece no direito penal, racismo estrutural, e essa manifestação. Então, às vezes, só quer que você faça uma conexão, dando de presente uma pergunta para vocês.
Agora, se fugiu totalmente, não tenha problema em falar, mas também não vai ser grosseiro. Falar, professor, essa pergunta aí não foi objeto e não vou responder. Não é assim, obviamente. Digo, olha, professor, não me debrucei a fundo nessa questão, né? Porque como você já disse, não precisa reforçar agora que não era seu tema, nem seu objetivo na sua apresentação. Você só vai dizer que agora, olha, não era esse o meu foco na pesquisa, né? Não me debrucei, melhor dizendo, né? Não me debrucei com profundidade nessa área, nesse ponto específico, mas pelo conhecimento que eu adquiri, a resposta talvez seja essa. Tá bom? Não fiquem com medo, que eles não vão falar, não, tá errado, não é isso, eu vou te reprovar. Isso não vai acontecer, tá bom? Isso não acontece em banca, pessoal. O professor só quer saber se você consegue formar um raciocínio em cima do que você pesquisou. Mais nada. Se a pesquisa é sua, com certeza você vai conseguir fazer esse raciocínio. Então fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Às vezes o professor ele conhece muito do assunto e ele começa a dar dicas. Deu as dicas? Simplesmente agradeça pelos conselhos, pelas dicas que ele deu, e fala que, professor, muito obrigado pelo conselho, pelas dicas de pesquisa, vou anotar para desenvolver um trabalho futuro. Pronto. A mesma coisa vocês podem dizer quando o professor fizer uma pergunta que vocês não sabem. Vocês podem falar assim, olha, professor, eu não me aprofundei nesse tema na minha pesquisa, mas é um tema, uma pergunta muito interessante, mesmo que não seja fala que é uma pergunta muito interessante, eu vou anotar para desenvolver estudos acerca disso na pós-graduação, por exemplo. Ou no mestrado, tá bem? Vocês podem fazer isso. Não há problema nenhum e é até recomendável, porque vocês de forma educada dizem, olha, não estudei isso, né, não é o foco, vou pesquisar mais e depois sempre tentem esboçar uma resposta com base no que vocês sabem. Tá? Não vai ter questão de certo e errado, ele só quer provocar reflexão. Só reflexão. Se a gente discorda ou não de vocês, aí é a opinião nossa, tá bem? Não fiquem com medo disso. E se eu responder errado? Pessoal, se responder errado, o professor fala assim, eu discordo nesse ponto. Você pode falar assim, nossa, acho que o senhor tem razão. Acabou. Ele não vai te reprovar, não vai te aprovar com restrição. Não é isso que aprova com restrição e reprova, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos com relação a isso. Eu tenho certeza que quando vocês acabarem a apresentação, vocês vão falar, nossa, era só isso, e eu com medo disso, tá bem? Fiquem tranquilos, de verdade. Aí eles vão fazer as perguntas, tá bem? Você vai responder o que você souber responder, se não souber, fala que vai levar aquilo como dica para aprofundar a pesquisa, tentar esboçar alguma coisa, e acabou. Encerrada essa fase de inquirição, os membros da banca vão pedir para você se retirar. Então vocês vão sair da sala virtual, tá bem? Depois de 5 minutos, vocês devem retornar à sala. Tá? Depois de 5 minutos, retornem à sala. Aí vocês vão ficar em espera. O professor vai autorizar a sua entrada depois que eles tiverem deliberado. Tá bom? Depois que eles decidirem pela aprovação ou reprova, né, se for plágio, ou então aprovação com restrição, bem como se o trabalho vai ser indicado para publicação, tudo isso eles vão deliberar enquanto você não está. Depois você vai voltar e eles vão dizer a resposta para vocês. Tá bem? É assim que funciona. A dinâmica agora, como que vai ser as apresentações online? Então a partir de agora é só para quem vai apresentar em julho. Tá bem? Pessoal, até 48 horas, então no máximo, até 2 dias antes da apresentação, o professor tem que ter te enviado o link de acesso à sala virtual. Tá? Se em 2 dias ele não enviou, 48 horas antes da sua apresentação, você não recebeu nada, entre em contato com ele. Tá bom? Ele tem até 48 horas antes da apresentação para te passar o link. Beleza, passou o link. Você tem 10 minutos para falar, os outros membros da banca têm 10 minutos também. E é isso. Daí você sai, né, e volta depois de 5 minutos. O que pode acontecer de problema? Professor, minha banca estava marcada para 9h20, eu entrei 9h20 e não tinha ninguém. Então espera, pessoal. Porque às vezes pode ter acontecido alguma instabilidade que atrasou a banca anterior. E daí a pessoa vai demorar para... vai atrasar a banca dela. Então espere. As bancas elas vão acontecer. Se for cancelada alguma banca, vocês serão avisados previamente. O que eu peço é paciência. Tá bem? Entrei, não me deixaram entrar, espera autorizar o acesso. Eles podem estar deliberando a banca anterior, eles podem estar esperando a banca anterior acabar.
tá bem? Então esperem o acesso. E outra coisa, não sei se vocês leram na portaria, mas todos vocês devem enviar ao orientador, né, seu e-mail, ou se ele já tiver, e o número de celular. Por quê? Se acontecer alguma instabilidade por parte de algum dos professores, o orientador deve te comunicar desse problema, tá bom? O orientador vai te comunicar desse problema, dessa instabilidade. E comunicando dessa instabilidade, ele precisa, né, do seu número para fazer essa comunicação. Tá bem? Então, vocês devem enviar para o orientador de vocês, quem vai apresentar agora em julho, e-mail e número de celular, para ele entrar em contato caso haja alguma instabilidade. Tá bem? Também, pessoal, é importante que vocês saibam, se cair internet, qualquer falha técnica, também, a banca ela pode ser suspensa por até 15 minutos. Então, os membros vão esperar até 15 minutos. Se a internet não voltar, aí vão remarcar essa banca. Então, até 15 minutos, se as coisas voltarem ao normal, continua. Se não voltar, desmarca, né, e joga para outra data essa banca, tá bem? Acho que era só isso mesmo que a gente tinha para falar, pessoal, para a apresentação, tá bom?